gente! Sim, sou eu de novo. Mais um semestre para contar para vocês, dessa vez como foi o 7º semestre da faculdade de psicologia. Eu tô gostando cada vez mais do curso e às vezes eu tenho a sensação de que tá passando muito rápido, às vezes muito devagar. Acho que isso varia conforme as atividades que eu tô fazendo ali, o quão cheia tá a minha rotina. Mas ultimamente eu tenho pensado que parece que cada semestre é uma realidade totalmente diferente, sabe? Parece que a minha rotina, em alguns semestres atrás, era completamente diferente da minha rotina de hoje. E realmente é mesmo, assim, as coisas mudam muito. Inclusive, fico muito grata por estar registrando isso aqui no YouTube. Primeiro, por poder contribuir com vocês aí que ainda não começaram a faculdade ou que estão cursando, para vocês verem aí diferentes possibilidades, diferentes realidades, que vocês vejam meus vídeos, mas vejam de outras pessoas também que fazem o mesmo curso, caso seja o interesse aí de vocês. Mas também por poder me lembrar de forma mais exata de como foi cada semestre, porque a essa altura as informações se misturam, eu não lembro mais que matéria que eu fiz, quando que eu entrei num projeto, quando que eu saí, o que mudou, e revendo os vídeos eu consigo lembrar de forma mais exata, isso é muito legal. Mas sem enrolações, vou contar um pouco pra vocês hoje como foi o meu 7º semestre. Nesse semestre eu continuei no estágio que eu já estava fazendo, então aquele estágio de gestão de pessoas, eu falei sobre ele no último vídeo e também fiz um vídeo só dando dicas sobre processos seletivos. Uma coisa que eu aprendi não só participando dos processos, entre eles o processo que me fez ser aprovada nesse estágio, mas também trabalhando no meu estágio atualmente, porque eu faço a condução de alguns processos seletivos. Então eu consigo ter uma noção ali, tanto como participante, mas também como avaliadora em um processo seletivo. E é um vídeo com muitas dicas, respondendo perguntas que vocês mesmos fizeram no meu Instagram. Então, espero que vocês gostem. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá. E me segue lá no Instagram pra acompanhar meu dia a dia, minha rotina. Eu posto com bastante frequência por lá. E pode ser que eu faça outro tipo de vídeo assim, interativo, né? Em que eu coloco uma caixinha lá e respondo por aqui. Então não deixe de me seguir lá. Falando um pouco melhor sobre esse semestre, eu continuei nesse estágio em gestão de pessoas, como eu falei. Esse meu estágio, ao longo aí do 7º semestre, ele foi de 6 horas diárias. Então eu trabalho por 6 horas. E nesse semestre eu priorizei também deixar um tempo de descanso ali, 1 hora aí de intervalo entre o meu estágio e a aula, ou entre a aula e o estágio, aí dependendo da ordem. Isso mudou conforme aí os dias da semana. Mas eu priorizei deixar esse tempo de descanso, além de ter 1 hora ali de intervalo de almoço durante essas 6 horas de estágio. Então, eu priorizei isso justamente para tentar ter uma rotina mais tranquila, que eu conseguisse conciliar melhor, que não fosse ali tão corrido, passar do estágio para a aula, da aula para o estágio. Semestre anterior, o 6º semestre, foi bem mais corrido nesse sentido. Isso funcionou bem, eu consegui ter uma qualidade de vida melhor ali pensando nisso, mas eu notei que fazendo essas 6 horas eu não conseguiria me formar no tempo que eu gostaria e também não conseguiria conciliar isso com outros estágios. Eu quero muito fazer estágios voluntários na faculdade. Então, estágios de clínica, outros tipos de estágio, até mesmo hospitalar, tudo aquilo que é a faculdade que disponibiliza ali, esses estágios, eles não são remunerados e eles exigem que você tenha um tempo ali. Para a UNB, as 30 horas semanais é o tempo máximo que você pode fazer de estágio no geral. Então eu posso fazer só um estágio de 30 horas semanais, ou eu posso conciliar 2 até 3 estágios, desde que juntos eles não somem mais do que 30 horas semanais. E esse meu estágio sozinho, ele já ocupa essas 30 horas. Então eu queria muito ter a oportunidade de fazer outros estágios, eu tenho muito interesse pela clínica, e por isso, a partir do próximo semestre, aí do 8º semestre, eu vou diminuir o meu estágio para 5 horas. Então, isso vai tá mudando um pouquinho, né? Na verdade, já mudou, porque eu tô gravando esse vídeo um pouquinho atrasada. Então, eu já tô no meio do 8º semestre atualmente. Mas falando sobre o 7º semestre, foi quando eu notei que eu ia precisar diminuir essa carga horária. Então, durante o 7º semestre, foi assim, esse estágio por 6 horas diárias, além de 2 disciplinas. Eu fiz a disciplina de terapia cognitivo-comportamental em grupo e fiz a disciplina de avaliação psicológica para transtornos de personalidade. Fiz essas 2 disciplinas, além de ter continuado no grupo de estudos, que eu já estava no ano passado, no semestre passado, o grupo de simulação terapêutica, o GESTO, continuei nele durante esse semestre, e fiz um outro estágio na UNB, um desses estágios voluntários, mas eu fiz ele de forma totalmente voluntária, até mesmo sem receber as horas, os créditos por isso,
justamente porque a faculdade não permitia que eu me matriculasse, porque eu já tinha um estágio de 30 horas. Conciliando tudo isso, eu percebi por que a faculdade não permite que se matricule. Ficou bastante pesado pensando nesse estágio, que somou ali a supervisão, que tem 2 horas ali ao longo da semana, mas também o tempo de preparação das atividades, de estudo, tudo mais. Eu vou detalhar um pouquinho melhor. Então, trazendo mais detalhes. Sobre o estágio de gestão de pessoas, eu já falei pra vocês como ele funciona em outros vídeos, então vejam lá, eu trago mais detalhes, vocês vão entender um pouquinho melhor, mas basicamente é um estágio em uma consultoria em que eu faço parte da equipe de gestão de pessoas e tenho contato com diversos tipos de atividades por lá. O grupo de estudos em simulação terapêutica, também já falei um pouquinho em vídeos anteriores, é um grupo em que a gente faz simulações a cada duas sessões, a gente faz a cada 2 semanas ali uma simulação específica. Então uma pessoa interpreta um personagem ali como um paciente, alguém inventado mesmo, e outra pessoa, ou uma ou duas pessoas, a gente fez algumas sessões em terapia individual ali, né, só com um terapeuta, e algumas sessões em coterapia, em que 2 pessoas ali fazem papel de terapeuta. E é mais um estágio, um grupo mesmo de simulação pra gente conhecer melhor como funciona ali a sessão, tentar fazer ali como se a gente tivesse mesmo atendendo aquela pessoa, como se fosse um caso real. E a melhor parte dele é receber feedbacks. Depois que a simulação termina, as pessoas que estão ali observando falam o que elas acharam, o que elas fariam diferente, elas conseguem ter essa visão um pouco mais clara estando de fora. Além disso, a pessoa que interpretou o paciente também fala como se sentiu, se foi acolhida, se teve alguma coisa que sentiu falta, e os próprios terapeutas compartilham ali como se sentiram ao longo dessa experiência também. Isso é bem legal pra gente ter um contato ali o mais próximo possível ali, né, antes de realmente estar atendendo um paciente. Quanto às disciplinas, como eu disse, eu fiz 2 nesse semestre. A primeira que eu falei, terapia cognitivo-comportamental em grupo. Como talvez vocês já saibam, principalmente quem me acompanha lá no Instagram, a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, é a abordagem pela qual eu mais me interesso atualmente. Então é a abordagem em que eu quero atender, em que eu quero estudar, me aprofundar um pouco melhor. E a UNB, infelizmente, não oferece tantas disciplinas específicas sobre essa abordagem. Então, um tempo atrás, ela já tinha sido ofertada lá uma disciplina de TCC, clássica, assim, uma disciplina básica, mas na época eu ainda não estava no 5º semestre, que é o semestre em que a gente faz uma matéria de fundamentos de psicoterapia, que era pré-requisito para cursar essa disciplina. Então não pude cursar essa disciplina quando ela aconteceu. Até hoje, a única que foi ofertada em um período em que eu pude participar foi essa de TCC em grupo. E assim, todas as pessoas que se matricularam também não tinham cursado essa disciplina mais básica, porque já tinha alguns semestres que ela tinha sido ofertada. Então, no início do semestre, a gente passou bastante aí pelos fundamentos da TCC, por questões mais básicas mesmo, para depois se especificar ali na TCC aplicada para grupos. Foi uma matéria super legal, foi uma matéria tranquila, assim, de se fazer. Então, a gente teve contato ali teórico mesmo, né? Aulas expositivas sobre a TCC aplicada a grupos, sobre terapia de grupo no geral. E a gente fez algumas aulas vivenciais, em que a professora fazia ali, conduzia mesmo como um grupo terapêutico e mostrando pra gente na prática diversas ferramentas, técnicas diferentes, formas de condução. E depois desses momentos a gente sempre conversava sobre como foram essas aulas vivenciais também, dava feedbacks, discutia com a professora ali sobre as técnicas que ela utilizou, coisas que poderiam ter sido diferentes. Ela explicava um pouco melhor ali como funcionam aquelas técnicas que ela aplicou na prática. Então foi uma matéria muito rica, assim, que deu pra aprender várias técnicas diferentes, várias coisas legais, não só aplicadas para o grupo, mas também que funcionam para terapias individuais. Então foi uma disciplina que eu gostei muito de fazer. A outra disciplina, avaliação de transtornos de personalidade, também foi uma disciplina ótima, assim, eu também gostei bastante de fazer ela. Foi uma matéria em que a gente estudou um pouco mais no início sobre avaliação psicológica, sobre como fazer essa avaliação de forma mais básica, só como uma introdução mesmo, assim, porque a gente não tem matérias obrigatórias que dão essa base sobre avaliação psicológica,
mas logo a gente já foi falar mais especificamente dos transtornos de personalidade, de como é feita a avaliação hoje. Hoje tem mudado um pouco o formato, então os diagnósticos, eles costumam ser um pouco mais categóricos, e para os transtornos de personalidade, eles já estão avançando para um modelo mais dimensional. Então eles estão passando aí de um modelo categórico para um modelo híbrido, para em seguida passar para um modelo dimensional, que hoje na CID-11 já é o modelo utilizado. Esse modelo dimensional, resumindo bastante mesmo, ele é um modelo que ele não dá um nome específico de um diagnóstico para aquela pessoa, mas quando ela tem algo que afeta ali a personalidade dela, que a gente chama ali de algum transtorno de personalidade, ela não recebe um nome de um transtorno, que é só um rótulo ali que vai colocar várias características ali, algumas ela pode ter, outras não. Ela recebe um diagnóstico mais detalhado. Então, o nível de cada fator da personalidade dela, o que é um pouco mais positivo, o que é um pouco mais negativo, o que afeta ela ou as pessoas ao redor dela. Então, é um movimento para dar diagnósticos bem mais detalhados, bem mais personalizados. E eu gostei muito de entender um pouco melhor, me aprofundar um pouco melhor nesse ponto. Então, essa matéria também foi bem legal nesse sentido. Já falei do estágio em gestão de pessoas, já falei do gesto, falei das duas matérias, e agora falar do outro estágio que eu fiz aí de forma voluntária na UNB. Que estágio foi esse? Foi um estágio de intervenções psicossociais, ali na UNB mesmo. Ele é um estágio que faz parte da DASU, a Diretoria de Atenção à Saúde Universitária. E essa diretoria, ela cuida basicamente das pessoas que compõem a universidade, tanto os estudantes quanto os servidores. E aí, servidores técnico-administrativos, que é quem trabalha nas secretarias, nos locais ali da faculdade, mas também os professores. Os professores também são servidores. Pela DASU, na área específica que eu faço parte, fiz parte, né, nesse semestre, que é o NAPS, ele atende mais especificamente, assim, a maior parte das pessoas atendidas por esses serviços são os estudantes e alguns servidores técnicos. E durante o semestre, a gente conduziu algumas intervenções psicossociais. O que é isso? Meio difícil explicar, assim, de forma muito breve o que são intervenções psicossociais, mas vou falar mais especificamente do contexto do meu estágio. A gente aplicava intervenções em grupo, então, às vezes grupos focais, às vezes grupos, oficinas diferentes. O que eu fiz parte de forma mais próxima foi uma oficina de regulação emocional. Eu conduzi 2 vezes uma oficina de regulação emocional. Então, a gente convidava os estudantes mesmo para se inscreverem e eles podiam fazer parte dessa oficina. A gente estudava algumas técnicas de regulação emocional, assim, ensinava para quem estava participando, aplicava ali no momento também, falava um pouco sobre a emoção, sobre a importância, a função adaptativa delas. Então foi algo que eu gostei bastante de fazer, não só pela experiência de estar ali conduzindo uma oficina, que foi a primeira vez que eu tive, mas também de entender um pouco mais sobre regulação emocional, que é um tema super frequente e importante aí na clínica, que é hoje meu maior interesse. Além disso, eu também conduzi um grupo focal. Tudo isso nesse estágio a gente fazia em duplas, então tanto as oficinas quanto o grupo eu conduzi com alguma outra pessoa que fazia parte ali do grupo de estagiários. E um grupo focal, ele é um grupo em que a gente tem algum objetivo específico e geralmente ele serve ali para coletar informações. Então, nesse caso, o grupo que eu conduzi foi um grupo focal com estudantes trans da UNB e a gente coletou ali informações sobre como eles se sentiam na universidade, como eles se sentiam mais parte, o que fazia bem para eles no contexto da universidade, o que não fazia tão bem. Então, eu fiz parte ali da condução desse grupo para coletar essas informações e tudo isso pensando em, depois a diretoria, a da Azul ali, ter esses dados para pensar em possíveis intervenções ou encaminhar esses dados para quem possa contribuir, possa ajudar de alguma forma a fazer com que essa parte ali dos estudantes se sinta mais parte da universidade, da comunidade universitária mesmo. Isso, o grupo que eu conduzi foi com essas pessoas, mas a gente teve diversos outros grupos ao longo do semestre, conduzidos ali por outros estagiários com o mesmo objetivo. Como eu falei, esse foi uma atividade assim que me pesou um pouco mais no semestre, não porque o estágio em si era muito pesado, mas porque eu não tinha tanto tempo para me dedicar a estudar para esse estágio ou para preparar as atividades. Então, o tempo em que eu preparava essas atividades era às vezes o tempo que eu tinha planejado lá no início do semestre para ser um tempo de descanso.
Ou às vezes eu precisava fazer isso nos finais de semana, ou à noite, assim, muito tarde, porque, não sei se vocês se lembram, talvez tenha alguns vídeos que eu comentei sobre isso, mas eu sou bailarina, sou professora de balé, e as minhas noites de segunda a sexta são ocupadas com isso. Então eu costumo chegar em casa bem tarde, e às vezes tarde, assim, quando eu chegava em casa, é que eu ia preparar essas atividades. Então, por não ter tanto tempo livre para me dedicar ao que eu precisava fazer fora do horário da supervisão, é que essa atividade, esse estágio pesou um pouco mais o semestre para mim. Mas, de toda forma, eu gostei da experiência, eu gostei bastante, aprendi bastante com isso. Aprendi e percebi que eu precisaria diminuir as horas do meu estágio. Então, de 6 horas, atualmente eu tenho feito 5 horas diárias aí de estágio para conciliar um pouco melhor com outras oportunidades. Mas isso eu detalho melhor para vocês no vídeo do semestre seguinte, que é o semestre que eu tô cursando atualmente. Por fim, não menos importante, só para não deixar de mencionar mesmo, eu continuo naquela pesquisa que eu tô há algum tempo já, e que agora eu comecei um PIBIC, um projeto de iniciação científica mesmo. Eu comentei isso com vocês no vídeo anterior, porque eu comecei esse PIBIC mais ou menos na metade ali do ano passado, em agosto, setembro do ano passado mais ou menos, e continuo com esse PIBIC aí porque o PIBIC ele tem duração de 1 ano. Então, ele finaliza ali por volta de agosto desse ano de 2025. Então, continuo fazendo essa pesquisa. Não tem demandado tanto tempo de mim. Eu confesso que eu só tô um pouco cansada mesmo de estar conduzindo esse projeto, porque já tem um bom tempo que eu tô estudando esse assunto. Mas eu tô produzindo um artigo, então isso é bem legal, assim, tanto pro meu currículo, quanto para ter uma experiência de pesquisa mais aprofundada e é legal também, caso eu queira fazer um mestrado mais pra frente, é algo que vai contar bastante aí pro meu histórico. E além de ser uma experiência, e o professor, o orientador que tem feito a pesquisa comigo, ele é referência, assim, no campo de pesquisa mesmo. As pesquisas dele costumam ser muito boas, ele tem uma quantidade de publicações, assim, uma experiência em pesquisa, em publicação muito legal também. Então, apesar de difícil, não vou mentir, tem sido uma experiência muito rica, assim, que tem me ensinado bastante. Então, continuo fazendo essa pesquisa aí, fiz ao longo de todo o 7º semestre, continuo e devo finalizar mais ou menos em agosto aí desse ano. Então é isso, pessoal, um pouquinho do que foi o meu 7º semestre na faculdade. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho melhor. Como vocês viram, foi um semestre que prometia ser mais tranquilo, e aí quando esse segundo estágio começou a demandar mais de mim, eu percebi que não tinha tanto tempo hábil ali pra conciliar tudo. Conciliei? Sim, deu tudo certo no final, fui bem em tudo que eu me propus aí a fazer, mas percebi que eu poderia ter tirado um tempinho maior de descanso e percebi a necessidade de reduzir aí as horas do meu estágio não obrigatório, que é o meu estágio aí na consultoria. Então, novidades vêm no vídeo do próximo semestre, do 8º semestre, que no momento que eu tô gravando esse vídeo ele já tá rolando, já tô mais ou menos aí no meio do semestre. Foi uma correria, desde o semestre até as férias foram meio corridas também, por isso eu tô gravando esse vídeo só agora, mas não podia deixar de compartilhar essa experiência com vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Me segue aqui para acompanhar os vídeos dos próximos semestres, outros detalhes também. Eu vou gravar agora um vídeo sobre o gesto, contando um pouquinho melhor como funciona. Então, se você tem mais curiosidade, já me segue aqui e ative as notificações para você conseguir assistir aí o vídeo. E me segue lá no Instagram, me acompanha lá, eu costumo postar minha rotina diariamente, posto as coisas que eu aprendo, posto um pouco ali do que eu faço, da correria do dia a dia. Tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar. Curte o vídeo, se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que você queira compartilhar comigo, comenta aqui embaixo que eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!